Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saudação a você, meu irmão, minha irmã, que acompanha aqui a página da nossa comunidade católica Gerando Vidas pelo YouTube. Eu sou o professor Tiago Oliveira e estou junto com você para a gente partilhar a palavra de Deus, para a gente estar mais próximo daquele que nos deu a vida. Inicialmente eu peço perdão porque ontem houve uma intermitência aqui na nossa internet, então foi impossível gravar a reflexão do domingo. Justo a do domingo, que é a que eu mais gosto, né? Porque é o dia do Senhor. Mas estamos aqui. Hoje, dia 17 de julho, a igreja celebra os santos Inácio de Azevedo e companheiros que foram mártires. Santo Inácio de Azevedo, inclusive, passou aqui pelo Brasil para chegar até o outro lado, né? A parte da América Latina, que foi colonizada pela Espanha. Lá ele sofreu martírio. Ora, nós sabemos que são grandes santos que deram a vida por Jesus, que deram a vida pelo Evangelho do Reino. Ao mesmo tempo, quem tem Azevedo no nome, como também é meu caso, fica muito feliz por saber que nós temos um parentesco no céu. Mas é bom saber que em terras latino-americanas também houve gente que deu o seu sangue, a sua vida por Jesus. Então, vamos acompanhar então o Evangelho de hoje, que é a continuação de toda aquela série que nós vimos fazendo de Mateus, capítulo 10, versículo 34, até o capítulo 11, versículo 1. Mateus 10, 34 até o 11.1. Fica parecendo que é um grande pedaço, né, da Sagrada Escritura, mas não. É um trecho curto e bem incisivo, no qual o Senhor nos convida a refletir. Vamos juntos? Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho do seu pai, a filha da sua mãe, a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama a seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida vai perdê-la, e quem perde a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe, e quem me recebe, recebe àquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der, ainda que seja apenas um copo de água fresca a um desses pequeninos por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos 12 discípulos, partiu daí, a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. O Evangelho começa com uma sentença bem pesada, né? A gente sempre fala que Jesus quer a paz, que o nosso Deus é um Deus de paz e amor e tudo mais. Mas olhem o que Jesus está falando. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas sim a espada. Então, parece que tudo que a gente fala é uma grande baboseira. Mas não é. O que Jesus está querendo dizer aqui é que, exatamente por causa do nome dele,
Um nome que deveria ser um nome de união, um nome de paz, um nome de serenidade, aconteceria divisão. Que divisão é essa? Vim separar o filho do seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. Os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Aquela história, né? Que santo de casa não faz milagre. Tá aí. Muitas vezes, para a nossa própria família, dar testemunho de Jesus é algo muito difícil. E por isso mesmo que Jesus disse que veio para separar. Não veio para trazer paz, mas veio para trazer uma espada. Que espada é essa? Sabemos que a palavra de Deus, ela corta. E corta mesmo. Corta laços, corta situações. Nos dá a garantia de sermos totalmente diferentes. Ou seja, corta o nosso passado. O passado não existe mais. Nosso passado não existe mais. O que fizemos ficou no passado. Isso se chama maturidade. Os pecados que cometemos no passado, a tendência de Deus é a perdoá-los. Mas se nós o buscamos com sinceridade. Ora, Jesus veio para trazer uma espada. Quantas vezes, dentro da Sagrada Escritura e até mesmo da história da igreja, nós vimos pessoas e situações que foram totalmente separadas por causa do Evangelho. O próprio pai, por exemplo, de Santa Bárbara, entregou-a à morte. E mais ainda, Santa Bárbara era virgem, tinha se entregado totalmente ao Senhor, à sua missão, ao seu amor. E é exatamente por isso que o imperador da época, ou um governador, agora não me recordo, por exemplo, muitas vezes a história, ele a desejou, porque ela era muito bonita. Ela não quis. E o que ele faz? Manda matá-la. Não sem antes cometer uma grande atrocidade. Sabendo que ela era virgem, chamou todos os homens da cidade para violá-la. O pai tentou até o fim dissuadi-la da ideia de ser cristã. E ela não renunciou. Quando o pai viu que aquela legião de homens vinha já para violá-la, sabe o que o próprio pai fez? Enfiou a espada e matou a própria filha. Ele também não era cristão. Conta a história que imediatamente após ele ter matado a filha, veio um raio e o fulminou na mesma hora. Por isso que Santa Bárbara muitas vezes é invocada em relação às tempestades. Quando há uma tempestade de raios, a gente, minha Santa Bárbara, rogai por mim. Por causa disso. Por causa do raio que caiu sobre o pai dela quando do seu martírio. O pai dela também não era nada cristão. E não aceitava o cristianismo da própria filha. E quantas vezes dentro da nossa casa, não precisamos voltar tanto assim nos séculos, 17 séculos atrás, não. Vamos agora, nos nossos tempos, quantas vezes, porque nós queremos seguir Jesus, a nossa família muitas vezes é contra. Quantas vezes, porque nós queremos o Senhor, somos alvo, somos inimigos de tanta gente. Não é que nós somos inimigos, mas as pessoas acabam pegando um certo ranço, porque nós somos cristãos. Porque nós buscamos o Evangelho. Porque nós buscamos estar com o Senhor o tempo inteiro. Esse é um bitolado. Esse aí não quer saber de nada, não. Já contei aqui a história da irmã Lúcia, a pastorinha de Fátima, que toda vez que, depois da morte dos pequenos, né, e às vezes tinha alguma festa de família, ela dançava, os familiares iam para espizinhá-la mesmo. E falavam, você não vê Nossa Senhora, por que você está dançando? E ela falava, não vejo mal algum nisso. E continuava dançando numa boa.
nós que seguimos e amamos Jesus, corremos esse risco. Por isso que eu falo, ser cristão não é para todos. Das duas, uma. Ou a gente busca o Senhor, ou a gente deixa o Senhor de lado. Por isso que com ele é assim. Seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. Tudo além disso procede do maligno. Então, a busca pelo Senhor deve ser uma busca constante. Quem quer ser cristão tem que pegar a sua cruz e seguir Jesus. É o que ele fala. Quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. De certa forma, ele já sabia qual tipo de morte ele seguiria. E por que ele coloca a cruz? Ele sabia que, de certa forma, ele iria morrer pela forma como ele estava vivendo, anunciando o Evangelho. Entretanto, quando ele coloca aqui, quem não toma sua cruz e não me segue não é digno de mim. E por que ele coloca a cruz? Porque era a forma mais indigna de um judeu morrer naquela época. Inclusive, na palavra, tem um trecho que diz: maldito todo aquele que for elevado no madeiro de uma cruz. Ou seja, Jesus se fez maldito para que nós fôssemos benditos. A palavra de Deus é muito bonita nesse sentido. E nos convida a arcar com essa experiência total e verdadeira com o próprio Jesus. A amá-lo acima de todas as coisas, de todas as pessoas, de todas as situações. É difícil? É. É complicado? É, demais. Mas é preciso que a gente tenha em mente que o Senhor está conosco e jamais nos desampara. Ele, que é o cerne da felicidade eterna, está conosco o tempo inteiro. E Jesus ainda continua, dizendo que seríamos perseguidos, mas ele também tem um benefício. Quem vos recebe, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Recebemos Deus por inteiro quando recebemos o irmão por inteiro. E quando recebemos o irmão por inteiro, aquele que necessita, recebemos a Deus por inteiro. É aquela velha história, né? Quem dá aos pobres empresta a Deus. É muito bonito esse ditado. Eu nunca tinha parado para pensar na beleza e na profundidade desse ditado, que única e simplesmente se baseia nessa parte da Sagrada Escritura. Quem dá aos pobres empresta a Deus. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Recebe o Pai e não fica sem a sua recompensa. Quem recebe um profeta por ser profeta, ele continua, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo por ser justo, recebe a recompensa de um justo. É como se fosse ele também um justo. É como se ele também fosse um profeta. Porque está ajudando na difusão da profecia, na difusão da justiça, na difusão da palavra de Deus. Conta uma história que Santa Teresa de Calcutá, a Madre Teresa, como a gente chama, recebia muitos voluntários para o seu trabalho. Uma dessas voluntárias está no filme, inclusive, Madre Teresa. Quem quiser acompanhar pode ver. Está na internet, está difundido por aí, procure saber. Eu acho que até em alguns canais de streaming deve ter esse filme Madre Teresa. E nesse filme tem uma voluntária que ela se dedica com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. Ela vai mesmo, ela se doa. Você vê que a forma de ela se entregar pelo reino é se entregando pelo trabalho de Madre Teresa. Entretanto, chega um momento que a doação dela já não faria mais sentido daquela forma, porque ela começa a ficar doente, adoentada mesmo, de cama, de ter uma doença muito séria. E essa voluntária era dos Estados Unidos. Madre Teresa a manda de volta. Mas aí ela fala: não, Madre, a minha vida está aqui, o meu sentido de vida está aqui. E chora muito diante da Madre Teresa. E a Madre vira para ela e fala uma coisa: não,
Fique calma. Eu não estou te dispensando. Eu não estou te mandando embora. Eu estou te mandando para uma missão. Você vai voltar e vai rezar por nós. Às vezes, tem coisas na nossa vida que a gente não entende. Por que eu fui tirado daquele trabalho? Por que eu fui tirado daquela paróquia, ou daquele ministério, ou daquela coisa que eu gostava tanto? Ou, por que o meu coração naquele momento pediu para eu sair? A nossa missão, muitas vezes, é grandiosa. Naquela hora ali, a gente está com uma tristeza tão grande que a tristeza nos cega. Mas é Deus quem vai dando sentido à nossa vida. E vai nos fazendo perceber que às vezes a melhor forma de cooperar com aquele grupo, com aquele trabalho, com aquele ministério com o qual eu fazia parte, é naquele momento rezando. De repente o Senhor arruma até uma forma da gente voltar, né? A gente nunca sabe. Mas é Deus que faz o trabalho, e não nós. Jesus ainda continua: quem dera ainda que seja apenas um copo de água fresca, fala água quente não, tá? Fala água fresca, é o que de melhor se tem. A um desses pequeninos, porque eles são meus discípulos, não perderá a sua recompensa. Não vai perder. Sabe por que não vai perder? Porque a grande garantia de Jesus é a sua própria vida, que Ele dá por cada um de nós. E vocês pensam que para por aí? Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos seus 12 discípulos, partiu daí, a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Jesus não ficou à toa. Mandou os discípulos para pregar e ficou lá, estou de boa. Não, Jesus não para. A missão dele não para. Enquanto os 12 iam pregar em outras cidades por aí, Jesus foi pregar nas cidades dos 12. E assim a boa notícia foi chegando, foi se espalhando, foi tomando forma, cor, vida. Ora, as grandes lições que a gente pode tirar hoje. Primeiro, aquela que na semana passada, no dia de São Bento, a gente levou a sério. Não colocar nada na frente do amor de Jesus Cristo. É o que está na regra de São Bento e, em outras palavras, né? Umas palavras um pouco mais rebuscadas e que ficaram para a eternidade. Nada antepor ao amor de Cristo. Primeira lição. Segunda lição. Nada antepor ao amor de Cristo não é fácil. É preciso passar pelas tribulações. E às vezes são tribulações até maiores do que aquelas que a gente pode suportar. Mas ao mesmo tempo que são tribulações muito maiores do que aquelas que a gente pode suportar, vem o próprio Deus e fala pra gente: a minha graça te basta. Aquilo que na Sagrada Escritura também se fala, muitas vezes em latim, tibi gratia sufficit. Tibi gratia sufficit. A minha graça te basta. Terceiro, nada antepor ao amor de Cristo, sobressair-se a graça e, principalmente, sempre colaborar com a difusão da palavra de Deus, na nossa vida e na vida do outro. Anunciar Deus com as palavras e com as atitudes. Essa é a chave para que o mundo creia. Essa é a chave. Ainda que tenhamos que ir ao martírio maior do derramamento de sangue, ou o martírio de hoje em dia, que é o famoso martírio do cancelamento, né? Não, vamos cancelar falando de tal. E tasca ali as calúnias, difamações, xingamentos, incompreensões, rejeições. E quantas vezes nós somos os chamados justamente a sermos diferentes? Quantas vezes nós somos chamados
a dar o testemunho, mesmo diante de determinados cancelamentos na nossa vida, na nossa história, na nossa casa, na nossa família. É preciso ter coragem. Inácio de Azevedo e seus companheiros tiveram coragem. Foram jesuítas que deram sangue para poder trazer às nossas terras latino-americanas a palavra de Deus, pelo seu testemunho de vida e pelas suas palavras. Deram a vida por Jesus. Você está dando sua vida por Jesus? Eu estou dando minha vida por Jesus, será? No dia de hoje, eu faço exatamente 40 anos do meu batismo. E todos os dias eu me pergunto isso. E peço a Deus essa graça. Senhor, que eu viva como um verdadeiro batizado. Que eu viva dando testemunho de Ti. E que eu não esmoreça. Senhor, não me deixe desistir. Não me deixe desanimar. Não me deixe voltar atrás. Seja essa, então, a nossa oração de hoje. Senhor nosso Deus, seguir o Teu Filho Jesus Cristo não é fácil, mas é o que nós queremos. Que não coloquemos nada antes do Teu amor. Nada mesmo. Que aprendamos, Senhor, a difundir a Tua palavra por meio das nossas atitudes e também das nossas palavras, para que o mundo verdadeiramente creia. Que a nossa recompensa, Senhor nosso Deus, não seja apenas o material, mas principalmente o Teu imenso amor por cada um de nós. Que não fiquemos sem contemplar a Tua face, sem crescer no Teu amor, sem tomar a nossa cruz e seguir o Mestre. E que a cada dia possamos também nós sermos aqueles que transformarão o mundo por meio da palavra do Teu Filho Jesus Cristo, que convosco e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Fiquemos todos na paz dele, que nos ama e nos quer bem. Deus abençoe.